Fala, principiantes, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal novamente. E o assunto de hoje vai ser a sequência das aulas de eletromagnetismo. O que nós vamos ver hoje será 3 simples exercícios, simples testes sobre o conteúdo abordado nas 2 primeiras aulas, carga elétrica e lei de Coulomb. Perfeito? Vamos lá. Nesse primeiro exercício é o seguinte: nós temos aqui 4 barras A, B, C e D, onde A, B e D estão eletrizadas, ou positivamente ou negativamente, enquanto a C é uma placa de cobre, está neutra. Perfeito? Então diz o seguinte: essas setinhas roxas estão simbolizando a força eletrostática entre as barras. Então, por exemplo, aqui a barra A e a barra B estão se atraindo, enquanto a barra D e a barra A estão se repelindo. Lembrando que cargas de mesmo sinal, seja aqui positivo positivo quanto negativo negativo, se repelem, e cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, vão se atrair. Ok? Qual é a pergunta desse exercício? O que vai acontecer entre as forças, entre as barras C e D e B e D? Elas vão se atrair, vão se repelir, ok? Bom, o que nós podemos entender é o seguinte: como a barra A e a barra B estão se atraindo, vamos definir aqui que uma é positiva e a outra é negativa. Elas têm sinais opostos. Usando essa nomenclatura, a placa A ela é positiva, e a placa B é negativa. Então a placa B aqui é negativa e pronto. Então vamos lá. Se a placa A é positiva e a placa C é neutra, qualquer corpo eletrizado, seja com carga positiva ou com carga negativa, perto de um corpo neutro, vai atraí-lo, por causa daquilo que vimos lá na aula de cargas elétricas. Se você ainda não viu, volta lá. Mas vai ter uma indução aqui dentro dessa carga, polarizando aqui dentro dela, permitindo essa atração. Então, a C vai ficar com carga negativa. Por essa atração, ela está neutra, não vai sair carga daqui para cá ou daqui para cá. Elas estão a uma certa distância, ok? Só que por ela ser neutra, nessa parte aqui mais próxima é como se ela ficasse polarizada negativamente. Então vai ter uma atração. Se a C é negativa, vamos colocar para cá. Ok? Aqui, como a placa A é positiva e a placa D ainda não sabemos, mas ela está polarizada. Como está com uma força de repulsão, então tem que ser mesma carga. A placa D é positiva. Se a placa D é positiva, positivo com esse negativo aqui, tá, gente? Calma lá. Essa placa C, ela tá neutra. Eu coloquei o negativo aqui, já sabendo que, por essa análise aqui, a D é positiva, então mesma história. A placa C, ela tá neutra. Esse menos aqui, entre aspas. Como a D é positiva, vai ter uma polarização aqui negativa, com isso vai ter uma força de atração. Então a resposta para essa primeira situação que a gente queria é uma força de atração. Ok? Como a D é positiva, negativo com positivo, atração também. São as 2 situações que a gente queria. As 2 vão ser forças de atração. Ok? Lembrando que a C estava neutra. Se a gente tivesse no início considerado o oposto, como aqui é uma atração, então posso dizer que o negativo é o A e o positivo é o B. Também daria a mesma coisa, ok? Tudo ia se encaixar. Então esse foi o primeiro exercício, relembrando a situação de carga elétrica, atração, repulsão. O segundo exercício vai ser o seguinte: nós temos aqui 3 cargas em uma reta. Esse aqui é um elétron, ou seja, carga negativa. O próton aqui 1, positivo, e o próton 2 também é positivo. Esse teste ele quer saber o seguinte: o sentido, na letra A, o sentido da força na carga P1, nessa carga central, no próton, exercida pelo elétron. Só o sentido, gente.
Então, como aqui é carga negativa e aqui é carga positiva, cargas de diferentes sinais se atraem. Então, essa força, a força que o elétron vai exercer sobre o próton, vai ser no sentido para a esquerda. Ok? Então, letra A, respondido. Na letra B, a gente quer a força sobre o próton central, próton P1, exercida por quem? Pelo próton 2, que é esse próton aqui. Como eles têm cargas de mesmo sinal, a força que esse próton vai exercer nesse vai ser de repulsão. Então, também vai ser uma força para a esquerda. E a letra C, que é o somatório vetorial, o sentido de para onde vai estar a força que o próton sofrida pelo próton 1 devido ao elétron, mais a força sobre o próton 1 devido ao próton 2. Ora, a gente já sabe o sentido das duas forças. Como dois vetores estão na mesma direção e sentido, seria uma soma simples, mas como a questão quer só o sentido, então o sentido dessa soma vetorial entre as duas forças também será para a esquerda. Ok? Por exemplo, dando uma situação diferente, se esse cara aqui, porventura, fosse outro próton, carga negativa, e tivesse a mesma, fosse outro elétron, perdão, fosse um elétron, a gente teria um elétron aqui e aqui, a mesma distância desse próton. Então, esse elétron ia puxar para cá, e esse elétron que estaria aqui ia puxar esse próton para cá. Então, a força iria se anular. Eu teria um vetor para a esquerda e um vetor para a direita de mesmo valor. Aí, esse próton ficaria paradinho. Mas, nesse caso, como as duas forças estão para o mesmo lado, a força resultante também é para a esquerda. Ok? Espero que esteja entendendo. É só para deixar os conceitos vivos aí na cabeça de vocês. E o último exercício de hoje vai ser o seguinte. Nós temos 3 situações. A, B e faltou aqui. Situação C. É o seguinte. A gente quer organizar entre A, B e C quem tem a maior força eletrostática. A gente quer organizar esses 3 em uma ordem decrescente de força, em que os prótons estão exercendo em cima do elétron. Nessa situação 1, temos o seguinte. Temos esse próton a uma distância dzinho do elétron. Temos esse próton a uma distância dzão do elétron. A força que esse próton vai exercer nesse elétron vai ser de atração. Ok? Uma força para cá. E a força que esse outro próton vai exercer nesse elétron também vai ser de atração. Vai ser um pouco menor, porque a distância entre eles dois estão maior. É dzão. Ok? Então, como nós temos duas forças na mesma direção e sentido, vamos supor que nessa distância dzinho, a interação desse próton com esse elétron resultaria em uma força 1, que eu vou dizer que é igual a 3 newton. Ok? Vamos tirar aqui o sinal de vetor, vamos colocar só um módulo. E vamos dizer que a interação entre o elétron e esse outro próton, que está a uma distância dzão, a uma distância maior, se a distância é maior, a força é menor, pela lei de Coulomb. Se você ainda não viu, tira o vetorial, está na nossa segunda aula. Então, para facilitar, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a F1 é 4 newton e F2 é 3 newton. Pronto, ok. Então, essa força aqui vai ser 4 newton e essa 3. Como estão na mesma direção e sentido, essa força resultante nessa primeira situação vai ser simplesmente 4 newton mais 3 newton igual a 7 newton. Ok? Na nossa segunda situação, nós mantemos o quê? Temos um próton ainda a uma distância dzinho do elétron, igual na situação A, e o outro próton a uma distância dzão aqui. Qual é a ideia? Entre esses dois vai ter uma força de atração. Então, esse próton nesse elétron vai exercer uma força para cá. E esse próton nesse elétron vai exercer uma força para cá. Como as forças estão em sinais opostos, vai ter uma subtração. Então, por exemplo, se uma fosse 4 newton e a outra fosse 3, seria 4 menos 3, resultando em 1 newton de força resultante, o que é menor. Nessa última situação, nós temos o seguinte. Entre esses dois aqui, vai ter uma força de atração
e esses dois aqui também. Só que como a distância é maior, essa força aqui vai ser menor. Supondo que essa força vale 4 newton e essa vale 3, lembra do triângulo pitagórico? 4, 3, a hipotenusa aqui vai fechar com 5. Como assim? Não entendi nada. Temos um vetor para cá e um vetor para cá. Então a ideia vai ser o seguinte. Lembra da soma vetorial? Da regrazinha? A gente pega esse vetor, ele está para cá, né? A gente coloca esse vetor no final desse e liga o início ao fim. Tá aqui. Então a força resultante vai estar mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Exagerando aqui no tamanho da seta. Essa é a força resultante. Ah, mas como eu vou saber qual é o módulo? Ora, se um valesse 4 e o outro valesse 3, mantendo essa proporção de desinho e desão, nós temos um triângulo retângulo, onde a força resultante seria, a força ao quadrado resultante seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa força resultante daria 5 newton. Perfeito? Então, qual é a força maior da letra A? Seria, em um exemplo, né, 7 newton. Depois seria C, 5 newton. Depois B, 1 newton. Ok? E por fim, na letra B desse exercício, ele queria saber o seguinte. Nessa situação C, o ângulo formado entre a força resultante e essa reta aqui, desão, vai ser maior ou menor que 45 graus? Ora, muito fácil. Aqui não é 90 graus, a nossa força resultante não estaria nesse sentido. Só que é o seguinte, no caso seria a força entre o ângulo entre força resultante e desígnio. Porque como esse vetor aqui de força é maior devido à proximidade, essa reta vai tender a descer para cá. Então ela não está exatamente aqui. Essa reta ela vai estar um pouquinho mais para cá. Então, se daqui para cá era 45 e daqui para cá 45, porque tudo é 90, como ela puxou mais para cá, vai ter um ângulo menor que 45 graus, formado entre a força resultante e a reta desígnio. Essa reta aqui, ok? Então, esse foi os exercícios de hoje, para relembrar os conceitos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.